Agora a gente vai entrar no cálculo, né, da projeção do EBITDA. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar aqui nada mais, nada menos do que a receita líquida, então a gente vai igualar aqui a receita líquida, né, operacional líquida da companhia, e diminuir, né, dessa conta os custos operacionais. E a gente finalmente vai ter aqui o EBITDA esperado de 2023, que é de R$19.897.000. A margem EBITDA é o EBITDA dividido pela receita líquida, e a gente vai ter aqui 39% de margem EBITDA. Faz total sentido, né, gente? Quando a gente fala de uma margem EBITDA da empresa no passado, que gira em torno de 33, 41, 43, 40, 39 é um número que faz sentido. Para essas, até 2030, a gente vai arrastar estas fórmulas de 2023 e a gente vai chegar em uma margem EBITDA mais ou menos estável em 39% e um EBITDA para 2030 de 28,7 bilhões de reais. Agora a gente vai tentar estimar o EBIT, né? Mas para fazer o EBIT, a gente precisa fazer a projeção da depreciação e da amortização. O EBIT é o earnings, né? O lucro antes de impostos, né? E antes da parte do resultado financeiro, né? Dos juros, do serviço da dívida que a companhia precisa pagar. Então, existem basicamente duas formas que a gente pode fazer essa depreciação e amortização. O jeito mais tradicional que a gente normalmente faz, que inclusive a gente fez nos outros módulos, seria fazer o somatório, né, do intangível com a parte de imobilizado, somar, né, o intangível imobilizado, adicionar a depreciação e a amortização do ano anterior, né, o desconto dessa depreciação e amortização, e adicionar o CAPEX do próximo ano. Só que quando a gente faz essa conta do método tradicional, como a gente fez das outras vezes, esse dado de imobilizado e intangível somado, ele vai diminuindo ao longo do tempo. Porque a empresa, o CAPEX que ela projeta, ele não é um CAPEX que vai crescendo muito, ele vai meio que se mantendo até 2030. Se vocês lembrarem, a gente fez um CAPEX aqui crescendo apenas a inflação. Então, não faz sentido. Se a gente olhar aqui no balanço patrimonial da companhia, eu vou abrir ele aqui para vocês agora. Se a gente olhar o imobilizado e o intangível, ele vem crescendo ao longo de todos os anos, né? Ele chegou aqui num valor de 95,6 bilhões de reais somados, né? Saindo de um valor de 76,4 bilhões de 2016. Então não faz sentido uma empresa que vem aumentando o imobilizado e intangível e que provavelmente vai continuar nesta toada, porque a gente não pode esquecer, né? O que seria o imobilizado? São as coisas, os imóveis, as torres de celular, os terrenos, etc. Isso são coisas, e é importante que a gente lembre aqui, quando a gente fala de triangulação, né, de redes de celulares, como que é feito? A empresa, ela coloca, por exemplo, para o 4G, 3 torres, e a triangulação desse sinal é onde essa meiuca das três torres é onde é a rede de cobertura. O 4G, ele é uma onda que ela é mais ampla, extensa, tá? Mas o sinal é mais fraco. Quando a gente fala do 5G, o 5G é muito mais forte, mas a capacidade de expansão do sinal é menor. Então, para você abranger uma área maior, as empresas precisam colocar mais torres para fazer essa triangulação, para o sinal ficar mais forte naquela meiuquinha da região das 3 torres. Então, é muito razoável a gente supor que o imobilizado tende a aumentar bastante. E o intangível também, gente. O intangível, a gente está falando aqui de compra de licença, a gente está falando aqui de patente, a gente está falando de tecnologia, softwares, etc. Coisas que não são palpáveis, vamos dizer assim, né? Além da questão da marca também. Enfim, então, fazendo pelo método tradicional, utilizando os dados que a gente possui, esse valor ele iria diminuindo ao longo dos próximos anos, o que não faz muito sentido. Então, para a gente continuar com um número que faça sentido, se a gente observar aqui pelo menos a média dos últimos 4 anos da depreciação e amortização em relação à receita líquida, o que faz sentido já que
Quase 93% da receita líquida são das receitas core, de acordo com o último resultado, que é onde ela realmente faz mais investimentos e ganha mais dinheiro. Se a gente fizer uma média aqui desse valor de depreciação e amortização dos últimos 4 anos, a gente tem que cerca de 26% da receita líquida é de depreciação e amortização. Então, a gente pode utilizar esse número em relação à receita líquida. E a gente vai obter aqui 13,3 bilhões de reais em depreciação e amortização, bem em linha com 12,6 do ano anterior. Esse 26,6 a gente vai jogar até 2030, tá? E com isso a gente consegue fazer o cálculo da depreciação e amortização até 2030 também. Agora que a gente tem o EBITDA e a depreciação e amortização, a gente vai juntar estes dois números, sendo que depreciação e amortização já está negativo, e a gente vai ter o EBIT, que é de 6,5 bilhões de reais em 2023. Essa conta a gente arrasta até 2030 e a gente tem um EBIT de 9,5 bilhões em 2030. A margem EBIT é exatamente igual à margem EBITDA. A gente vai fazer o EBIT dividido pela receita líquida. E a gente vai ter aqui o dado de 12,9. Se a gente olhar para o passado, o ano anterior foi de 13,8. Já foi até 21,8, foi caindo, foi para 15, agora foi para 13. Então, 12,9 está ali perto de 13. É um número que faz sentido. Então, a gente arrasta esse número até 2030 e vai dar 12,9 também até lá. Aqui, em termos de resultado financeiro líquido, como que a gente vai fazer? A gente pode pegar aqui a média da receita financeira em relação à receita líquida dos últimos anos. Então, desde 2016, a gente tem um dado aqui de 1% mais ou menos. Então, a gente tem 1% da receita líquida, de receita de aplicação financeira, em relação à receita líquida. Então, a gente tem aqui um dado de 488 milhões. Faz sentido, o último foi de 572, 2021 foi 313, já chegou a 700 em 2016. Então, é um dado que faz sentido. A mesma coisa a gente vai fazer, a gente vai arrastar até 2030 esse 1% e a gente vai ter aqui a receita de aplicação financeira até 2030, sendo esse número 622 milhões. O mesmo será feito com a parte de encargos de serviço de dívida. Pessoal, lembrando, existem outras formas de se fazer, tá? Esses mesmos cálculos, mas essa forma eu achei a forma mais rápida e mais prática da gente chegar aos números que a gente quer. E são números muito próximos, tá? A gente tem aqui 2% da receita líquida, então a gente vai fazer esse menos 2 vezes a receita líquida de 51 bilhões. A gente vai chegar aqui em 1,1 bilhão, arrastamos até 2030 esse dado, e a gente tem o dado de despesa financeira de 1,6, de encargos de dívida, etc., de 1,6 bilhão. Perfeito. Agora, ganhos e perdas com investimentos, que faz parte aqui. Também podemos fazer uma média desde 2016 de quanto isso representou da receita líquida, tá? Basicamente 0%, né? Nada. Então, a gente, utilizando esse cálculo, a gente vai chegar num número que é bem baixo, aqui está 0% porque está arredondado, mas é um número que gira entre 16, que gira em torno de 16 milhões e chega até 31 milhões em 2030. Perfeito, aqui a gente já tem o dado, né, somatório aqui do resultado financeiro. A gente pode chegar finalmente no EBIT, que é o Earnings Before Taxes, ou seja, o lucro antes dos impostos, né, da alíquota de impostos. Então, a gente vai chegar aqui nesse número, que nada mais é do que o EBIT, mais a receita financeira, mais a despesa financeira e mais esse ganho ou perda com investimentos. E temos um número aqui de 5,9 bilhões de reais. Arrastando esse dado até 2030, chegamos a um EBIT de 8,4 bilhões de reais. Impostos. Como a gente pode ver aqui, o que são os impostos? É um percentual em cima desse lucro antes dos impostos. Desde 2020, a Vivo, ela em média paga aqui cerca de 20% de impostos
Em 2021 teve aquela decisão do STF, se vocês, né, que eu falei para vocês na parte de demonstração de resultados, que teve uma questão de correção de impostos, etc. Na média, ela gasta uns 20%, alguns anos sendo um pouquinho mais, outros sendo menos, outros ela teve até como se fosse um benefício fiscal. Para sermos bem conservadores, a gente sabe, por default, que a carga tributária das empresas aqui no Brasil, somando o imposto de renda mais CSLL, chega em torno a algo de 34%. Então, a gente vai utilizar esse número como base para ser bem conservador, considerando que, por um acaso, ela perdeu o benefício fiscal, enfim, que teve alguma outra decisão de STF que pode ter mudado alguma coisa. Sendo muito conservadora, a gente vai usar o menos 34% aqui neste dado de impostos, tá? Então, o que a gente vai fazer? O menos 34 vezes o EBT, que é o Earnings Before Taxes. Então, a gente tem aqui a empresa pagando algo cerca de 2 bilhões em 2023 e 2,8 bilhões em 2030. E com isso, chegamos finalmente à última linha da DRE, que é o lucro líquido. Então, a gente vai vir aqui, 5 bi, vamos subtrair esses impostos. Então, a gente chega aqui a um lucro líquido de 3,9 bi. Considerando que no ano de 2022 ela teve um lucro líquido de 4 bilhões, faz sentido. E o que é a margem líquida? Nada mais é o lucro líquido sobre a receita líquida. O que significa isso? É o quanto realmente, depois de toda a operação, sobrou da receita líquida, depois de todas as deduções, custos, despesas, etc. Então, a gente tem aqui uma margem líquida de cerca de 7,7. Fazendo o cálculo aqui até 2030, a gente chega que a empresa pode ter um lucro líquido mais ou menos de 5,6 bilhões de reais em 2030 e uma margem líquida de 7,6%. Então, pessoal, aqui terminamos essa parte de lucro líquido e finalmente a gente vai para a parte de capital de giro, para depois entrar na projeção de custo de capital, de dívida, né, da empresa, fazer o WOC e finalmente chegarmos no fluxo de caixa descontado. Agora a gente vai para a parte de projeção de variação de capital de giro. Então, aqui na nossa aba de projeção de capital de giro, a gente tem os seguintes dados. Aqui na aba de projeção de CAPEX e capital de giro, coloquei para vocês os dias no ano, né, que existem, lembrando que tem alguns anos que são bissextos, e as principais contas do balanço patrimonial que são utilizadas para a gente encontrar a variação do capital de giro das companhias. Então, as principais contas são as contas a receber, estoques, que juntos, somados, são os ativos circulantes operacionais. Lembrando, pessoal, que aqui a gente está falando de fornecedores e, de acordo com a empresa, o que inclui essa parte de fornecedores? A gente está falando aqui de OPEX, né, que é o investimento na parte de manutenção, o CAPEX, né, que são os investimentos gerais, serviços e mercadorias, partes relacionadas, valores a repassar, como, por exemplo, quando a empresa utiliza a rede de outra operadora, interconexão, interligação e etc. Então, a conta de fornecedores aqui, ela não se resume só à parte de produtos vendidos, por exemplo, né? Ela é muito maior do que seria, por exemplo, numa empresa industrial. Tá? Então, é importante a gente ter isso em mente. Quando a gente faz a necessidade de capital de giro, nada mais é do que esses ativos circulantes operacionais menos o passivo circulante operacional. Então, a gente vai pegar contas e receber mais estoque e diminuir dos fornecedores. Então, aqui a gente vai encontrar a necessidade de capital de giro de 1,5 bilhão em 2016, 1,4 em 2017 e em 2022, 2 bilhões de reais. A variação do capital de giro nada mais é do que você pegar a necessidade do capital de giro de 2017, por exemplo, e diminuir do dado de 2016. A gente vai ter o quanto a empresa teve de diferença de necessidade de capital de giro para continuar suas operações nos anos. Então, aqui, a gente teve 4 milhões em 2017 positivos e aqui em 2022 a gente teve 457 milhões
negativos de variação de capital de giro. Perfeito? Para o prazo médio de recebimento, eu já deixei o cálculo pronto aqui para vocês, mas vocês nada mais vão fazer do que pegar as contas a receber, multiplicar por 360 e esse valor a gente divide pela receita líquida. Então aqui a gente tem que o prazo médio de recebimento da companhia gira em torno de algo de 74 dias, tá? Em 2016, e até 2022 foi para 65 dias, ou seja, a empresa ela teve uma diminuição do prazo que ela demora a receber dinheiro dos seus clientes, tá? Os prazos estão um pouco menores. Quando a gente vai falar de prazo médio do estoque, especificamente, como que a gente vai fazer esse cálculo? A gente vai pegar a conta de estoque, vai multiplicar por 360 e vai dividir, não podemos esquecer de colocar o menos na frente, né, porque é uma conta que está negativa lá na DRE, só pelo produto vendido. Por que só pelo produto vendido? Porque o custo do produto vendido? Porque a gente está falando de estoque, a gente está falando de produto, então a gente nada mais óbvio do que utilizar o custo do produto vendido. Então, quando a gente faz esse cálculo para 2016, a gente vê aqui que o prazo médio de estoque, ou seja, o estoque da companhia em termos de produtos, né, que ficam ali durante o ano, ficam 11 dias, tá? E agora, em 2016, em 2022 chegou a 31 dias, tá? Então, a gente teve um aumento aí desse prazo médio de estoque. Esse dado é até interessante de perceber, porque a Vivo, por um tempo, ela tinha uma política, para quem acompanha a companhia há mais tempo, de que ela queria parar de vender aparelhos e vender só serviço. Só que depois de um certo tempo, ela entendeu que vender os dispositivos também fazia bastante sentido. Então, ela passou a abandonar essa ideia de ficar só em serviço e também fornecer a parte de aparelho. Ela teve uma época que ela queria descontinuar, inclusive, a venda de aparelhos nas lojas. Depois ela percebeu que não foi uma estratégia muito acertada e voltou atrás. Então, por isso que a gente pode ver também que esse prazo médio de estoque ele vem aumentando, principalmente ali quando a gente olha de 2017 para 2018, e obviamente de 2019 a 2020 teve um salto muito grande, a gente também está falando de época de pandemia, né? E o prazo médio de pagamento? Aqui é muito importante que a gente pense também o seguinte, a gente está falando aqui da conta de fornecedores. Acabei de falar para vocês que os fornecedores da companhia não se resumem a apenas os fornecedores de dispositivos, de aparelhos de telefone. A gente está falando aqui de fornecedor de absolutamente um monte de coisa. A gente está falando de parceiros também em outros negócios. Então, aqui o fornecedor, a gente tem que utilizar o custo total, tá? Dada a definição de fornecedor. Então, aqui a gente vai pegar o dado de custos operacionais totais, tá? A gente não vai só pegar o custo de serviços e produtos vendidos, porque a própria companhia já disse na sua definição de fornecedores que não se resume a só isso, tá? Então aqui tem toda a parte de, imagina, toda a parte de serviços de manutenção, de CAPEX, de OPEX e de etc. Então, aqui a gente vai usar o CPV todo, tá? Então aqui a gente consegue ver que a empresa demorava 96 dias para pagar os seus fornecedores em 2016, já chegou a 103 dias em 2021 e voltou para 93 dias em 2022. Perfeito, Aline, entendi. Agora, como é que eu faço a projeção disso? Então, gente, quando a gente observa os dados históricos, a gente vê que existiram algumas mudanças mais significativas nos anos entre 2016 e 2019. Mas a partir de 2020, a gente pôde perceber uma certa linearidade entre 2020 e 2022. Por exemplo, o PMR, o prazo médio de recebimento, ficou entre 68 dias e 65 dias. Então, não teve uma variação tão grande conforme já foi visto antes lá em 2016, que eram de 74 dias. O prazo médio de estoque também, acabei de falar para vocês que a empresa teve uma mudança de política de vendas, né, de aparelhos, por exemplo. Então, ela saiu de 11 dias e foi para 31 dias. Mas, se a gente olhar de 2020 a 2022, ficou mais ou menos perto de 30, né? 32, 29, 31. Então, ficou com essa certa linearidade que eu estava falando para vocês. E a mesma coisa com prazo médio de pagamento, né? Então, aqui a gente pode utilizar a média dos últimos 3 anos
para fazer esses prazos médios. Vou fazer isso com os 3 dados e vou igualar isso, esses prazos médios, eu vou supor que eles serão os mesmos até 2030, tá? Que a empresa vai manter a linearidade em relação a isso. E aqui, os cálculos, a gente vai fazer o inverso. Então, aqui a gente vai pegar o prazo médio de recebimento para conta de clientes, por exemplo. A gente vai pegar o prazo médio de 67, que foi a média que a gente encontrou, vai multiplicar pela projeção de receita líquida, que a gente já fez lá na outra aba, e vai dividir pelo número de dias no ano. E a gente vai encontrar a projeção da linha de contas a receber. Aqui no estoque, a mesma coisa. A gente vai pegar aqui o 31, né, o prazo médio de estoque, que a gente estimou que vai ser o mesmo de 2023 até 2030. A gente vai multiplicar pela projeção do custo de produto vendido apenas, lembram que a gente só usou o custo de produto vendido aqui, e vai multiplicar, e vai dividir pelo número de dias, que é o 365. E para a parte de fornecedores, a mesma coisa. A gente vai pegar aqui o prazo médio de pagamento, né, que a gente igualou a média até 2030, e a gente vai multiplicar aqui pela projeção do custo operacional total, que a gente já tem lá na nossa projeção de DRE, e vai dividir pela quantidade de dias do ano. Achamos aqui todas as 3 principais contas, que são as principais contas que vão nos fornecer a informação de variação de capital de giro, que é extremamente necessária para a gente fazer a estimativa do fluxo de caixa descontado. Então, aqui, na variação de capital de giro, a gente tem que em 2023 a empresa vai pagar 149 milhões positivos, em 2024, 97 milhões negativos, e vai chegar em 2030 com 141 milhões negativos.